Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Cruzeiro liderando o Brasileirão depois de 11 anos. Que momento especial para a torcida do Cruzeiro, e eu vou explicar e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para acompanhar estatísticas de futebol, resultados, classificação, tabela, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. É só vir no primeiro comentário, ir direto para sua loja de aplicativos, fazer o download, começar a usar de graça, totalmente de graça. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de quinta-feira, depois de uma grande vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Fluminense. Uma vitória que eu posso dizer, não sei se eu vou estar exagerando, de dizer que é uma vitória histórica para o Cruzeiro, porque se a gente considerar toda a história do Cruzeiro, uma história riquíssima de um dos maiores clubes do Brasil e do continente, um jogo de assumir liderança normalmente não é um jogo histórico, mas no caso da história recente do Cruzeiro, acaba virando um jogo histórico. Por quê? Porque o Cruzeiro não era líder do Campeonato Brasileiro desde o dia 7 de dezembro de 2014, quase 11 anos atrás. A última vez que o Cruzeiro tinha liderado o Campeonato Brasileiro foi na última rodada, a rodada 38 do Brasileirão de 2014, quando o Cruzeiro foi campeão, aliás, bicampeão seguido, né? Tinha vencido 2013, venceu também 2014. Essa foi era a última vez em que o Cruzeiro era líder do Brasileirão. De lá para cá, a gente viu o Cruzeiro passar por uma crise muito grande, provocada primeiro por decisões de gestão, decisões completamente equivocadas e decisões completamente irresponsáveis em termos de gastos, e também porque o Cruzeiro foi assaltado com o passar do tempo, chegando no ápice desse assalto. E aí, quando eu digo assalto, eu não tenho nenhum medo de tomar processo, nem se me complicar na justiça, porque esse termo de que o Cruzeiro foi roubado seguidamente, é do Ministério Público de Minas Gerais, né, ao analisar o caso, e essa junção de gestão irresponsável com gestão uma gestão que roubou o Cruzeiro, resultou na maior crise da história do Cruzeiro, com o rebaixamento no Brasileiro de 2019, um brasileiro que, por exemplo, eu colocava o Cruzeiro no início do campeonato como um time que iria brigar para ser campeão brasileiro. Se volta lá, eu gosto de fazer isso, né? Tem muito jornalista que esquece as previsões que deu. Não, a minha previsão em 2019 era que o Cruzeiro brigaria para ser campeão brasileiro. Pô, também era um time muito forte. Era um time que vinha de 2 títulos de Copa do Brasil, 17 e 18. Mas já no Brasileiro já não conseguia fazer grandes campanhas, só pontuando. Mas em 2019 era um timaço. E eu achava que ia brigar para ser campeão brasileiro. E terminou com essa junção de má gestão, com gestão fraudulenta, com gestão que roubou o Cruzeiro. Resultou no rebaixamento de 2019 e na disputa de 3 Série B seguidas. O Cruzeiro ficou na Série B em 2020, 2021, até subir em 2022. Então, e nesse meio tempo, o Cruzeiro correu o risco de ir para a Série C. O Cruzeiro chegou a olhar mais para baixo para a Série C do que para cima para voltar para a Série A. E aí tem todo o processo da compra da SAF do Cruzeiro pelo Ronaldo. Muita gente fica na bronca, muita gente tem a percepção de que a SAF do Ronaldo foi mal sucedida ou fracassou, e não é verdade. A SAF do Ronaldo só entrou lá para impedir que o clube praticamente acabasse, e nisso a SAF foi muito bem sucedida. Não só impediu que o clube acabasse, como impediu que o time caísse para a Série C, e como devolveu o time na Série A.
lá com a subida em 2022. Mas uma SAF entra no clube para o clube ser campeão. Não, às vezes não. Às vezes a SAF só está lá para ser uma SAF de passagem, e que foi exatamente o que o Ronaldo fez. A capacidade de investimento da SAF comandada pelo Ronaldo era 1. E aí ele não ia conseguir fazer o Cruzeiro dar esse salto, e agora, com a chegada do Pedro Lourenço, Pedrinho, que é o dono da SAF atual do Cruzeiro, aí sim ele com a fortuna que tem, fazendo investimento para colocar o Cruzeiro de volta à liderança do campeonato. Então são quase 11 anos sem o Cruzeiro liderar o campeonato. Nesse meio tempo, a melhor colocação do Cruzeiro no Brasileirão foram em 3 momentos ele ser terceiro colocado. O Cruzeiro foi terceiro colocado na terceira rodada de 2017. O Cruzeiro foi terceiro colocado na quarta rodada de 2023. E o Cruzeiro foi terceiro colocado na quinta rodada do ano passado. Reparem que todas essas no começo de campeonato. Um na terceira, um na quarta e um na quinta rodada. Que era a questão ali, já em 2017, um time que teve problemas dentro do Brasileiro, mas ganhou a Copa do Brasil. Um time em 2023, na volta, conseguiu ali um terceiro colocado, uma terceira posição na quarta rodada, mas depois o time patinou, porque ainda não era um time para bater de frente com a elite do Brasileiro. E no ano passado, o time fez um ótimo começo, aí depois tem aquela saída ali que meio traumática, meio problemática do Seabra, do comando, e aí chegaram os reforços, e veio o Fernando Diniz, o time se perdeu. Mas o time tinha feito um primeiro turno muito bom. Então, 3 terceiros lugares foram as melhores colocações do Cruzeiro no Brasileirão desde a última liderança na última rodada de 2014. Então, assim, é algo que eu imagino como deva estar o torcedor do Cruzeiro. Mas ele está comemorando uma liderança do campeonato, que talvez pode nem ser liderança, né? A gente tem que pontuar isso. Aqui está a tabela do campeonato, que eu peguei lá no app do Flash Score. Essa liderança pode nem ser liderança. Por quê? Porque o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo contra o Sport. Se o Flamengo ganhar esse jogo, o Flamengo seria líder do campeonato, será líder do campeonato, porque o Flamengo terá o mesmo número de vitórias que o Cruzeiro, se o Flamengo ganhar esse jogo atrasado do Sport, 9. E o Flamengo tem um saldo de gols melhor que o Cruzeiro. Se o Flamengo ganhar do Sport, vai ganhar no mínimo por 1-0. O Flamengo teria saldo 22, o Cruzeiro tem saldo 14. Então, na prática, o Cruzeiro pode nem ser líder do campeonato nesta 14ª rodada. Mas até o Flamengo pagar o jogo, e o calendário vai ficar zoado assim durante muito tempo por essa coisa aí, por essas questões de calendário na CBF. A verdade é que o Cruzeirense dormiu hoje, quinta-feira, dormiu muito feliz com seu time na ponta da tabela pela primeira vez em 11 anos. E sem dúvida alguma, é um momento de felicidade do Cruzeirense. Por quê? Porque ele viu o seu time ser roubado, ele viu o seu time deixar de frequentar a briga na parte de cima do Brasileiro e de grandes campeonatos, viu seu time passar 3 anos na Série B, viu seu time correr o risco de cair para a Série C, e hoje o seu time está na briga para ser campeão brasileiro. Embora o Cruzeirense, dentro do Cruzeiro, o discurso seja, já falei isso no vídeo anterior, o discurso seja de ir para a Copa do Brasil. Mas eu tenho dito há algum tempo que o Cruzeiro vai brigar para ser campeão brasileiro, porque tem time para isso, tem um treinador fantástico e tem um time que está muito encaixado. E isso tem acontecido e apareceu no jogo contra o Fluminense. É um jogo em que o Cruzeiro começa bem, mas aos poucos o Fluminense vai assumindo o controle do jogo ainda no primeiro tempo, sem criar chances claras, mas tem ali o domínio da posse, e aí aparece a versão do Cruzeiro letal. Se o Cruzeiro nos últimos jogos venceu dominando, como foi contra o Grêmio, por exemplo, que dominou o jogo praticamente de cabo a rabo, quanto o Fluminense apareceu um Cruzeiro muito letal, um Cruzeiro que tinha uma pegada muito forte no meio-campo, mais uma vez,
com a dupla Lucas Silva e Romero, os dois muito bem. Aliás, o que está jogando o Lucas Silva é aquilo que a gente fala, né? Não dá para você desenganar jogador, não dá para você dizer jogador que você sabe que tem potencial, não dá para você dizer que esse cara não dá mais. Os caras, o jogador tem a capacidade, até sob o domínio, sob o comando de um técnico certo, de um técnico qualificado, voltar. O que está jogando o Lucas Silva é brincadeira. Lucas Romero e Lucas Silva marcando muito por dentro, o Christian fazendo um papel interessantíssimo desse ponta, que é ponta na fase ofensiva e marca como volante na fase defensiva, e aí um Cruzeiro que resistiu muito bem, e a gente tem que destacar a dupla de zaga, né? O Fabrício Bruno jogando muito bem já desde a época do Flamengo, não à toa frequentou a seleção brasileira, e o Villalba aparecendo muito bem e sendo um cara muito importante de saída de bola com o pé esquerdo, que é algo importantíssimo para um time que precisa fazer uma saída de bola qualificada. Então, esse controle do Fluminense não gerou chances claras, e do lado do Cruzeiro, toda vez que o Cruzeiro conseguiu sair, toda vez que o Cruzeiro conseguiu acionar o Matheus Pereira numa região mais perigosa do campo de ataque, o Cruzeiro levou perigo. E assim chegou a 1-0, num gol de cabeça do Fabrício Bruno, com 30 minutos, mas 1 minuto antes, o Matheus Pereira recebeu essa bola numa condição de finalização, finalizou muito bem e o Fábio fez um milagre na defesa jogando para escanteio. Na volta do escanteio, o próprio Matheus Pereira cobrou muito bem essa bola buscando o segundo pau, a infiltração do Fabrício Bruno não foi marcada por ninguém, ele subiu livre, cabeceou para baixo e fez 1-0. Esse gol deu uma bagunçada no time do Fluminense, que ainda tentou sair jogando, e numa dessas saídas jogando errado, o Freitas foi desarmado pelo Fagner. Depois desse desarme, essa bola chegou rápida ao Matheus Pereira, se deslocando do meio para a esquerda. Ele foi pelo lado esquerdo, viu o Caio Jorge se desmarcando do Freitas por dentro e deu assistência perfeita para o Caio Jorge só desviar. Mais uma conexão Matheus Pereira, Caio Jorge, que tinha sido de 2 assistências no jogo contra o Grêmio. Mais uma conexão, 12º gol do Caio Jorge na liderança, na artilharia do campeonato. Em 14 rodadas o Caio Jorge tem 12 gols. E o Cruzeiro abrindo 2-0. Esse gol aos 35 minutos deixou o Fluminense ainda mais perdido. O Fluminense só foi reagir no segundo tempo, depois das mexidas do Renato Gaúcho. Ele tira o Nonato e recua um pouco o Martinelli, coloca o Serna em campo, e o Serna entrou bem. Logo depois, aos 20 do segundo tempo, ele tira Soteldo e Cano, bota Keno e Everaldo, e aí o Fluminense cresce muito no jogo e empurra o Cruzeiro contra o seu gol, e aí a gente viu alguns momentos de preocupação para o Cruzeiro. A maior delas é que o Cruzeiro não conseguiu acionar contra-ataque. O Cruzeiro estava sendo empurrado para trás, com o Fluminense muito bem postado no campo de ataque, tendo Serna aberto pela direita, Arias aberto, Serna aberto pela esquerda, Arias aberto pela direita, tendo o Keno também fazendo dupla com o Serna pela esquerda. Depois que o Keno entrou, o Keno foi assumir a lateral esquerda, a ponta pela esquerda, tendo Everaldo e Serna por dentro. Então, assim, um time que empurrou o Cruzeiro para trás. E aí o Cruzeiro sofreu muito. E sofreu muito por quê? Porque não conseguiu encaixar contra-ataque. Nada contra você descer a linha e atrair o time, dar campo para sair no contra-ataque, mas você precisa ser efetivo no contra-ataque. O Cruzeiro não conseguiu ser. Essa bola raramente chegou no Matheus Pereira, essa bola raramente chegou para o Wanderson puxar contra-ataque, tanto é que os dois foram substituídos aos 35 do segundo tempo, para a entrada de gás novo ali, do Marquinhos para tentar reter a bola, do Eduardo para tentar reter a bola, do Marquinhos para tentar ser uma válvula de escape, e mesmo assim o Cruzeiro não conseguiu fazer solução de contra-ataque. Mas resistiu muito bem, sofrendo, é verdade. Estou deixando aqui as estatísticas só do segundo tempo, tá? Que eu peguei lá no app do Flashscore. No Flashscore você consegue pegar a estatística só de um dos 2 tempos. Só do segundo tempo. O Fluminense teve quase 70% de posse, 21 finalizações no total, 5 finalizações no gol,
3 escanteios contra 0, quase 90% de aproveitamento de passe, 73% de aproveitamento de passe do Cruzeiro. Aproveitamento de passe num jogo de primeira divisão do Brasileirão, 73% é muito baixo. E por isso também o time não conseguiu conectar contra-ataque, porque o time estava errando demais. Ora pela boa pressão do Fluminense, ora pelo time ter, não sei se sentido fisicamente, mas o time ter piorado no segundo tempo. E ainda 3 bolas no travessão e trave, né? 2 no travessão, uma na trave do Freitas no final do jogo, além de 5 defesas do Cássio, 3 delas defesaças. Mas o Cruzeiro resistiu, conseguiu chegar ao seu 4º jogo seguido sem sofrer gol, como visitante. O Cruzeiro nos últimos 4 jogos fora de casa não sofreu gol, e assim conseguiu uma vitória espetacular, uma vitória que o coloca na liderança do campeonato depois de tanto tempo. Individualmente eu queria citar 4 jogadores. O primeiro, Matheus Pereira, claro, eleito pelas métricas do Flash Score o melhor em campo. Tem que destacar o Fagner muito bem na lateral, muito sólido, e olha que eu cheguei a gravar vídeo aqui dizendo que o Fagner, a contratação do Fagner não tinha explicação, porque não teria impacto no Cruzeiro. Tem, e muito impacto, jogando muito bem. O Leonardo Jardim muito acertadamente conseguiu resgatar aí o Fagner jogando muito nas 2 metades, tanto ajudando num passe mais qualificado quanto na marcação. O Villalba jogando muito, tanto nos aspectos defensivos quanto no aspecto de saída de bola com o pé esquerdo. E aí eu queria falar do garoto Cauã Prates. Ele é um garoto de 16 anos, que entrou no que poderia ser uma fogueira danada, porque ele está substituindo o Kaique suspenso. E ele ia bater de frente só com o John Arias, que vem de um Mundial fantástico, seleção da Copa do Mundo de Clubes. E o Cauã teve muita dificuldade com o Arias, mas, num geral, conseguiu sair vencedor desse duelo. Porque o Arias, apesar de ter tido volume, até aparecido no segundo tempo, na verdade não conseguiu ser o Arias desequilibrante que ele é. Ser o Arias que desequilibra jogo. E aí tem muito mérito do Cauã Prates. E tudo isso com mérito, lógico, do Leonardo Jardim, que está montando um time letal, que hoje, contra o Fluminense, viu o seu time ser letal, e depois, no segundo tempo, conseguir resistir diante de um time que atacou e atacou bastante. Cruzeiro liderando, 30 pontos. Flamengo 27, tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos, seria o líder no saldo de gols. Mas hoje o Cruzeiro líder. E o Cruzeiro tem, na próxima rodada, a Juventude no Mineirão. É um jogo que, lógico, o Cruzeiro precisa ter atenção, porque o Juventude é um time que está na parte de baixo da tabela. Então, geralmente, às vezes o time está lá. O Juventude é o 18º com 11 pontos. Às vezes você olha e fala, o time vitória, e aí é o time o jogo que se complica. Mas o Cruzeiro tem muita condição de vencer o Juventude no Mineirão e continuar na parte de cima da tabela do Brasileiro. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa do Cruzeiro? Vai brigar para ser campeão brasileiro ou é o discurso de só Libertadores? Diz aqui embaixo. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.